Para começar a próxima carreira, a quarta, eu vou começar com o fio da direita, eu vou crescer aqui também, então, eu vou colocar 3 pedras azuis, entrelaço na última. E não vou andar, vai ficar um quadradinho a mais aqui. Fio da direita, coloco novamente 3 pedras azuis, entrelaço na última. E agora sim vou andar por uma. Andar com o fio da esquerda. Vou colocar no fio da direita 2 brancas. 2 brancas. Vou andar pela próxima. E vou colocar uma azul e uma branca. Então, primeiro azul e uma branca. Vou andar pela próxima. E vou colocar uma branca e uma azul. Primeiro a branca e uma azul. Ando pela próxima, perdão, e coloco uma azul e uma branca. Então, primeiro a azul e a branca. E uma branca. Ando pela próxima e coloco 2 azuis. Duas azuis. Ando pela próxima e repito 2 azuis. Ando pela próxima. E vou colocar uma branca e uma azul por 3 vezes. Então, uma branca e uma azul 3 vezes seguida. Então, bora lá. Uma. Você. Duas, mais uma vez. E 3. Ando pela próxima. E vou colocar uma azul e uma branca.
e uma branca. Vou andar pela próxima. E vou colocar duas azuis. Duas azuis. Ando pela próxima. E coloco uma branca e uma azul. Duas vezes. Então, uma branca e uma azul. Ando pela próxima e repito uma branca e um azul. Ando pela próxima e coloco duas brancas. Duas brancas. Ando pela última e vou colocar duas azuis. Duas. Ando pela da lateral e coloco duas azuis. E agora, eu virei o lado. Agora, eu vou andar pela primeira do outro lado. Então, eu já andei aqui pela primeira do outro lado. Então, aqui agora, eu vou colocar duas brancas. Duas brancas. Eu troquei a linha, porque tava curtinha. Duas brancas. Ando pela próxima. Peraí, deixa eu marcar aqui para não perder. Vou colocar um azul e uma branca. Um azul e uma branca. Ai, gente, esqueci de andar pela próxima. Perdão, tem que andar pela próxima. Com o fio da esquerda, que a gente tá vindo. Dou pela próxima, entrelaço na última. Isso. Ando pela próxima antes de esquecer, né? Já anda. E vou colocar uma branca e uma azul.
Ai, gente, a branca caiu. Uma branca e uma azul. Ando pela próxima. E coloco uma azul e uma branca. Primeiro a azul e a branca. Ando pela próxima. E coloco duas brancas. Duas brancas. Ando pela próxima e coloco duas azuis. Duas azuis. Ando pela próxima. E vou colocar uma branca e um azul por 3 vezes. Uma branca e uma azul. Branca. Uma. Duas. Três. Vou andar pela próxima. E vou colocar duas azuis por 3 vezes também. Duas. Três. Ando pela próxima. E vou colocar duas brancas. Duas brancas. Ando pela próxima.
e coloco uma azul e uma branca. Então, primeiro azul e uma branca. Ando pela próxima. E coloco uma branca e uma azul. Ando pela última e coloco duas azuis. Ando por duas para fechar essa carreira. E coloco apenas uma azul e fecho. E fechou aqui do lado também, ó. Tá começando a tomar forma, né? Tá. Começando a quinta carreira, eu vou começar com o fio da esquerda. Agora, eu não vou crescer mais, tá? Eu vou manter o tamanho, depois vou diminuir. Então, coloco 3 pedras no fio da esquerda. Entrelaço na última. E agora, como eu não vou crescer mais, eu vou andar por uma. Ando aqui pela primeira, com fio da direita. Fio da minha esquerda, eu vou colocar duas brancas. Foi. Ando pela próxima, que é uma branca. E vou colocar no fio da esquerda duas azuis. Ando pela próxima. E vou repetir duas azuis, mais uma, duas, três, quatro, mais 4 vezes. Então, eu vou pausar o vídeo aqui, você faz aí, para não ficar tão longo. Então, eu já fiz aqui, ó, chegar mais perto para mostrar. Ficou com 5 vezes duas azuis, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Já andei pela próxima e agora eu vou colocar duas brancas. Oi. Duas brancas. Vou andar pela próxima. E vou colocar duas azuis 2 vezes. Então, bora lá. Duas. Uma. Mais uma vez, duas azuis. Duas. Ando pela próxima. E vou colocar uma azul
uma branca. Então, uma azul e uma branca. Ando pela próxima. E vou colocar uma branca e uma azul. Uma branca e uma azul. Foi. Ando pela próxima. E coloco duas azuis. Duas azuis. Ando pela próxima. E coloco duas brancas. Ando pela próxima. E coloco uma azul e uma branca. Azul e uma branca. Ando pela próxima e agora eu vou colocar duas azuis duas vezes aqui. Então, duas azuis. Lembrando que se você quiser a receita por escrito em PDF, é só me pedir. Repito, duas azuis. E fechou esse lado, vou virar o lado. Ando pela lateral e ponho e coloco duas azuis. Ando pela primeira do outro lado e vou começar o outro lado agora, né? Deixa eu virar meu gráfico, peraí. Eu não sei o que aconteceu, mas deu uma falhadinha aqui, mas é o seguinte, eu virei o lado, né? Andei pela primeira e por 3 vezes eu coloquei duas azuis. Então, faz aí, coloca duas azuis 3 vezes. Agora, já andei pela próxima e agora eu vou colocar duas brancas. Duas brancas. Ando pela próxima. E vou colocar duas azuis.
Ando pela próxima. E coloco duas brancas. Duas brancas. Vou andar pela próxima, eu vou colocar duas azuis duas vezes. Então, duas azuis. Mais uma vez, duas azuis. Vou andar pela próxima. E vou colocar uma azul e uma branca. Então, primeiro a azul e uma branca. Vou andar pela próxima e vou colocar uma branca e uma azul. Azul. Vou andar pela próxima. E vou colocar duas azuis duas vezes. Duas azuis duas vezes. Ando pela próxima. Ai, que calor que me deu. E coloco uma azul e uma branca. Um azul e uma branca. Ando pela próxima e coloco uma branca e uma azul. Uma branca e uma azul. Ando pela próxima. E coloco uma azul e uma branca. Azul e uma branca. Vou andar por duas aqui. E vou colocar, vou andar por duas e vou colocar apenas uma branca. É isso mesmo. Uma branca e vou fechar aqui, porque agora a gente não cresceu, então a gente vai fechar aqui do lado. Ó. Fechou aqui, tá vendo? Um lado e o outro.
Então, agora, começando a sexta carreira, eu vou começar com o fio da direita. Então, vou colocar no fio da direita 2 azuis e uma branca. Entrelaço na branca. Ando por uma e coloco 2 brancas. Ando pela próxima. E vou colocar 2 azuis por 3 vezes. Então, vou pausar e você faz aí. 2 azuis 3 vezes. Então, coloquei 3 vezes, 2 azuis, agora vou colocar 2 brancas. 2 brancas. Ando pela próxima, coloco 2 azuis. Ando pela próxima, coloco uma branca e uma azul. Ando pela próxima e coloco 2 azuis. Ando pela próxima e coloco uma branca e uma azul. Ando pela próxima e coloco uma azul e uma branca. Ando pela próxima e coloco, peraí, uma branca e uma azul. Vou andar pela próxima e vou colocar um azul e uma branca. Uma azul e uma branca. Deixa eu marcar para não esquecer onde eu tô. Ando pela próxima. E coloco 2 azuis.
Ando pela próxima, coloco uma branca e um azul. Ando pela última e coloco duas azuis. Ando pela da lateral e coloco duas azuis. Ando pela primeira do outro lado e vamos fazer o outro lado, peraí. E andei pela primeira, né, e vou colocar duas azuis duas vezes. Uma. Duas. Ando pela próxima. E vou colocar duas brancas. Duas brancas. Ando pela próxima. E coloco, peraí, duas azuis. Ando pela próxima e coloco duas brancas. Ando pela próxima e vou colocar duas azuis três vezes. Então, eu vou pausar para ir diminuindo o vídeo, né? Duas azuis três vezes. Coloquei três vezes, já andei pela próxima e agora eu vou colocar uma branca e uma azul. Uma branca, uma azul. Ando pela próxima e coloco um azul e uma branca. Azul e uma branca. Ando pela próxima. E coloco uma branca e uma azul. Uma branca, uma azul. Ando pela próxima e agora vou colocar azul por três vezes, tá? Vou pausar.
Então, coloquei aqui 3 vezes duas azuis, já andei pela próxima, agora vou colocar duas brancas. Duas brancas. Vou andar pela última aqui, que é a branca, e vou colocar duas azuis. Duas azuis. Vou andar por duas para fechar a carreira, né? Bem na lateral, vai fechar essa carreira. Vou colocar apenas uma azul e vou entrelaçar nela. E terminou assim a sexta carreira, um lado e o outro lado. Então, começando aqui a sétima carreira com o fio da esquerda, tá? Vou colocar 3 azuis no fio da esquerda, entrelaço na última e vou andar por uma aqui. E vou colocar duas azuis por 4 vezes, tá? Então, pode pausar aí, que eu vou pausar o meu aqui, para fazer 4 vezes duas azuis. Coloquei aqui por 4 vezes, já andei pela próxima, e agora vou colocar uma azul e uma branca. Então, vou escolher uma azul aqui e uma branca. Ando pela próxima, que é uma branca. E vou colocar novamente duas azuis por 4 vezes. Então, vou pausar de novo, para o vídeo não ficar muito comprido, porque é só repetir 4 vezes duas azuis. Já fiz aqui por 4 vezes, agora vou colocar uma azul e uma branca. Então, bora lá, uma azul e uma branca. Ando pela próxima, coloco duas azuis. Duas. Ando pela próxima e coloco um azul e uma branca. Uma azul. Essa azul agora tá ficando escolhida. E uma branca. Ando pela próxima e coloco duas azuis 2 vezes. Duas azuis 2 vezes.
Ando pela próxima, coloco duas brancas. Ando pela última, coloco duas azuis. Ando pela da lateral, coloco duas azuis. Ando pela primeira do outro lado. E só um minutinho agora. Primeira do outro lado. E eu vou colocar duas brancas. Já virar do lado, né? Duas brancas. Ando pela branca e coloco uma azul e uma branca. Peraí, deixa eu pegar mais azul aqui. Uma azul e uma branca. Ando pela próxima. E vou colocar uma branca e uma azul. Branca e uma azul. Ando pela próxima. E coloco uma azul e uma branca. Uma azul, uma branca. Ando pela próxima. E vou colocar duas azuis. Por 6 vezes. Então, vou pausar, né? Porque duas azuis 6 vezes vai ficar muito repetitivo. Então, duas azuis no total de 6 vezes. Então, fiz aqui, ó, num total de 6 vezes. Vou colocar aqui agora uma azul e uma branca. Vou andar pela próxima. E agora, eu vou colocar só azul até o final. Aqui no final, eu ando por duas, coloco uma azul e fecha. É só azul, tá bom? Então, ó, coloquei só azul, chegou aqui no final, eu andei por duas, coloquei um azul, entrelacei nela e fechei, ó. E tá aqui já bem estruturado nosso coração. Vamos começar a 8ª carreira.